Parabéns a você que veio, parabéns a você que está em casa, levantando o altar de adoração, altar de louvor ao Senhor, altar de intercessão pelo nosso país, pelo mundo. Louvado seja Deus pela sua vida. Eu quero, nesse momento, louvar ao Senhor por você que nesse momento está adorando, levantando o altar em casa, aqui juntamente conosco, intercedendo, né, pelo mundo, pelo Brasil. Nós, nesse momento, tributamos ao Senhor pela sua vida. Eu convido todos a abrirem as suas Bíblias aí em Jonas, capítulo 2. Faremos a leitura de 2 versos. Jonas 2. Encontraram? Jonas capítulo 2. Versículo 1 e versículo 7. Jonas 2, verso 1 e verso 7 nos diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Verso 7. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. Verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Pai, fala conosco por meio da tua palavra. Deus vem ministrar nesta noite aos corações presentes. Deus, aqueles que estão aqui no santuário, que estão em casa, que sejam, ó Pai, por ti ministrados, que sejam nesta hora por ti nutridos, fortalecidos, alimentados. Vem, Pai Santo, da paz das tuas ovelhas. Vem, ó Deus, alimentar o teu aprisco, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus, que bênção. Queridos, esse texto fala-nos da vida de um personagem bastante conhecido, até mesmo das crianças. O personagem chamado Jonas. Jonas é aquele que recebe do seu Deus uma ordem, uma direção, mas ele decide desobedecer ao comando, desobedecer a ordem, à direção de Deus. E hoje no culto fé, eu quero compartilhar com você exatamente neste texto aqui que fala acerca da vida de Jonas. O que a gente pode ver aqui e tirar de proveito nesta lição para o culto fé? Imagine a situação de Jonas. Imagine você numa situação de desobediência. Tem pessoas que às vezes na condição de desobediente, ela nem ora a Deus. Porque ela fica com medo, ela fica com vergonha, ela desiste logo. Achando que não vai ter mais jeito. E desiste. Nós estamos diante de um texto de um homem que está em uma condição, em uma situação difícil da sua vida. A sua alma está angustiada, ele está abatido e ele está em desobediência. Mas nessa situação de angústia, quando dentro de mim desfalecia minha alma, diz aí o verso 7, ele ora a Deus. Então, a gente pode falar nesta noite sobre, aqui no culto fé, sobre a bênção decorrente da oração. A bênção decorrente da oração. Nós temos, e cantamos aqui um cântico bastante interessante do Nani Azevedo, que diz: bendito serei, se atentamente ouvir a Deus, e os mandamentos seus obedecer.
o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações, onde eu passar. Eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Essa música do Nani Azevedo está ali baseada em Deuteronômio, capítulo 28, que fala exatamente da bênção decorrente da obediência. E como é bom, como é gostoso a gente ler Deuteronômio 28, aí até o versículo 14, porque do versículo 15 a seguir vai falar de maldições decorrentes da desobediência. Bom a gente ouvir a música de Nani, bom demais a gente ler aqui o texto de Deuteronômio 28, que diz que se nós ouvirmos ao Senhor e obedecermos aos seus mandamentos, a bênção do Senhor vem até nós, o Senhor abre o céu sobre nossas vidas e faz destilar as suas bênçãos sobre nós. O texto diz que o Senhor nos exaltará sobre todas as nações da terra. Isso nos faz lembrar lá daquela promessa em Malaquias 3, quando o Senhor diz para aqueles que trouxeram dízimo na casa do Senhor, o versículo 11 e o versículo 12 diz que o Senhor então vai exaltar sobre todas as nações. Todas as nações nos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos, por obedecer ao comando e levar à casa do Senhor seu dízimo, a sua oferta. O versículo 12 diz: por vossa causa, ou melhor, o verso 11, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vida no campo não será estéril. E aí o 12 diz: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, em Deuteronômio, por decorrência da obediência, o texto também diz que o Senhor exalta o obediente sobre todas as nações da terra. Então, bendito vai ser na cidade, bendito vai ser no campo, bendito o fruto do ventre, bendito ao sair, bendito ao entrar. O Senhor ordena que a bênção esteja com ele, onde quer que colocar a planta do pé, terá para emprestar, mas não tomará emprestado, isso é decorrente da obediência. Aí você entra nesse texto, na lógica desse texto, e aí vai se enchendo de fé. E é importante ter fé para obedecer, porque muita gente não consegue obedecer porque lhe falta fé. É importante fé para obedecer, fé para perseverar, fé para esperar. Tem gente que não consegue esperar. E aí, lembrando do conceito de fé, lá em Hebreus 11, verso 1, que diz que fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Mas, irmãos, nós fizemos a leitura do texto de Jonas, que Jonas estava em desobediência. Diante de uma ordem, como dita no capítulo 1, do versículo 2, que o Senhor deu uma ordem explícita, clara para Jonas: dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu a mim. Levanta-te, dispõe-te e vai para Nínive. Clama contra ela, prega contra ela, porque a sua malícia, o seu pecado incomodou os céus. Mas Jonas desobedece. Então, diante de uma ordem, Jonas, ele escolhe desobedecer. Ele desobedece a ordem divina. E a gente tem aí o verso 3, a desobediência de Jonas. Jonas resolve desobedecer. Irmãos, essa desobediência dele, que era para ir para Nínive, ele escolhe então, se apressa para fugir da presença do Senhor, coisa que ninguém consegue, para Tarsis.
Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E ele pega um navio e vai, deita e dorme no fundo desse navio. Deus então manda um vento, uma tempestade, que atormenta a tripulação, os marinheiros, e a desobediência de Jonas causa um prejuízo material, porque os marinheiros começaram a jogar a carga do navio fora, pensando que era um desagravo deles aos seus deuses, e por isso o mar estava revolto. Eles entenderam que aquele mar turbulento, com aquela tempestade, com aqueles ventos, o mar agitado, o mar inquieto, eles sabiam que era um problema de ordem espiritual, coisa da divindade, só que eles pensavam que era relacionado aos deuses deles. Então eles começam a jogar toda a carga fora do navio. Jogam toda a carga fora. E nada estava acontecendo, porque o mar continuava revolto. Aí eles encontram Jonas e perguntam: quem és tu? De onde vens? Declara-nos, diz o versículo 8. Por acaso, de quem? Por quem nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Eles fazem 4 perguntas para Jonas, numa sequência. E Jonas então responde, logo trazendo entendimento para eles da causa daquele problema. Jonas diz: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e que fez a terra. E Jonas já dá a solução: pode me lançar no mar. Os homens ficaram possuídos de grande temor, passaram a acreditar no Deus de Jonas. Jonas conta que ele estava fugindo, e Jonas então diz no verso 11: pode me jogar no mar. Que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E Jonas diz: lançai-me ao mar. Lançai-me ao mar. Quando Jonas fala lançai-me ao mar, será que Jonas estava acreditando que Deus... Será que Jonas estava usando aqui a fé, mesmo sabendo que era desobediente? Irmãos, Jonas sabia quem é Deus, quem era Deus e quem é Deus. Por isso mesmo ele desobedeceu. No capítulo 4, Jonas diz assim: olha, eu fugi, por isso mesmo eu desobedeci. No versículo 2: porque eu sei que o Senhor é misericordioso. Jonas estava revoltado porque Deus perdoou os ninivitas. Então, verso 1, Jonas tinha ficado desgostoso extremamente e ficou irado, porque ele não queria que Deus perdoasse aquele povo. E quando ele foge, ele queria mesmo que Deus destruísse aquele povo. Então ele foge para não pregar o juízo de Deus, temendo o povo se arrepender, e Deus, que é bondoso, que é generoso, que é misericordioso, poupar o povo. Então quando Jonas diz aí: olha, me lança no mar, por saber quem é Deus, a gente entende, irmãos, que Jonas estava ali com fé de que Deus iria tirá-lo daquela enroscada. Eu não sei o que você está passando, a luta que você está passando, uma tempestade nesta pandemia que é global, uma tempestade global. Não é apenas o mar, é a terra, o mar, os oceanos, os continentes abalados, as nações abaladas. Uma tempestade de problemas global. Esta é a nossa realidade. E aí estamos lançados no mar da vida, em que um dia um decreto, outro dia outro. Um dia fecha, outro dia abre com restrições. Ainda portos fechados, aeroportos, rodoviárias sem funcionar. Estamos marchando aí, 3º mês. Estamos lançados ao mar.
Só que o texto fala que vem um peixe, um grande peixe, e engole Jonas. Isso aqui não é um texto alegórico, isso é real. Jesus Cristo faz citação deste fato, do que ocorre com Jonas, também com ele, que ficaria no seio da terra 3 dias, 3 noites, e ali, como Jonas ressurgiu, o Senhor ressurgiria. Claro que numa linguagem aí, Jesus falando, Jonas não morreu, não seria uma ressurreição, mas no sentido de descer às profundezas e depois vir à terra. Já foi mostrado em documentários peixes enormes. Aqui a Bíblia não diz que tipo de peixe é, mas já foi mostrado em documentários baleias gigantes. Então, saiba que isso aqui é um texto que acontece na dimensão literal e não figurada, alegórica, coisa do tipo. Então esse peixe ele engole Jonas. O problema de Jonas agora fica maior, porque Jonas está em desobediência, é lançado ao mar, não é perto da praia, em alto mar, não dava para resolver o seu problema por si só, nadando. Lançado ao mar, vem um peixe enorme e lhe engole. Você pensa que o seu problema é grande? Comece a olhar para o tamanho do problema de Jonas. Você pensa que tem grandes desafios? Comece a olhar para os desafios de Jonas. E aí Jonas então vai descrever qual é a sua realidade. Sendo engolido pelo peixe, Jonas então se vê lá dentro deste peixe. Diz verso 17: deparou-se um grande peixe para que entregasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Assim como teve Jesus lá. Jesus faz citação desse verso 17. Jonas ora. A Bíblia diz: Jonas orou. Então do ventre do peixe orou ao Senhor. E o que é que Jonas vai falar a Deus na sua oração? Oração, ela retrata a realidade que nós estamos passando. A oração deve tratar aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está passando. A oração deve ser verdadeira, realista. E Jonas então, ele passa a dizer, verso 2, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor. Jonas estava angustiado. E ele fala da sua angústia para o Senhor. Salmo 50:15 diz: o Senhor dizendo: clama-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Jonas está angustiado, ele clama a Deus e Deus livra Jonas. E Jonas glorifica o Senhor no primeiro momento. Depois ele foi lá ficar irado, aí Deus fez uma terapia com ele e ele é tratado também. Então ele clama o Senhor na sua angústia. E ele diz: do ventre do abismo gritei. Do ventre do abismo gritei. Ele já estava no ventre do peixe. Ele já estava angustiado. O versículo 3 aí do capítulo 2 diz que ele foi lançado no profundo do coração dos mares. Então, do profundo do coração dos mares, no ventre do abismo, dentro de um peixe. E aí a gente tem o versículo 5 dizendo: águas me cercaram até a alma. Uma alma cercada pelas águas, rodeado pelo abismo. Um abismo que eu rodeia. Algas enrolaram na minha cabeça. Está enrolado. Literalmente enrolado. Você já ouviu falar assim a expressão:
fulano está enrolado. Outros até brincam, e você está mais ou menos enrolado com essa situação. Então Jonas é um homem que está em desobediência, no ventre de um peixe, no fundo do mar, cercado por um abismo, no profundo, no coração dos oceanos, correntes de águas me cercaram, suas ondas passaram por cima de mim, lançado estou diante dos teus olhos. Ele lembra da igreja, ele lembra de Deus, ele lembra do santo templo. Porventura, tornaria porventura a ver o teu santo templo. Saudade da igreja. Saudade da igreja. Quantos querendo vir à igreja? Hoje eu ouvi a irmã Generosa, né, no WhatsApp. Aí eu mandei um recadinho para ela. Não sei se está cultuando o seu conosco agora. A irmã Generosa é uma das que não tem vindo. Certamente está com muita saudade da igreja. Muita gente assim, com saudade. Lá estava Jonas, com saudade da igreja. Com saudade, quem sabe, se porventura poderia retornar. Jonas vê possibilidade. Me diz uma coisa, isso não é fé? Se fosse você lá, no coração dos mares, dentro de um peixe, no fundo dos oceanos, com o seu pescoço enrolado de algas, você veria a possibilidade de voltar à terra, de ir à igreja, adorar o Senhor? Jonas está clamando a Deus. E o versículo 7 diz: dentro de mim desfalecia a minha alma. Quando dentro de Jonas desfalecia a sua alma, o que ele fez? Ele clamou. Quando dentro dele desfalecia a sua alma por tamanha angústia, por tamanha problemática, onde Jonas estava, ou aonde Jonas estava, num lugar distante, não dava para chamar um socorro. Quando estávamos lendo esse texto aqui pela manhã, nós lembrávamos e discutíamos aqui o texto de algumas vezes que caem alguns navios, alguns aviões, no oceano, e aí começa a se fazer buscas. Lembram das buscas? Para tentar encontrar a caixa preta do avião, para tentar entender qual a causa. E já houve casos de não conseguir, porque é muito profundo. Então o mergulhador vai, mas chega um ponto que não dá. Muito profundo. Jonas estava numa dimensão que o homem não tinha como alcançar. De repente você está assim, numa situação problemática em que você olha para os quatro cantos e diz: não, eu sou inalcançável. Não tem como alguém me resgatar. Não tem como alguém me socorrer. Jonas estava assim. E principalmente naqueles dias que não tem a tecnologia de hoje. Hoje, quando se cai um avião na floresta, por exemplo, existe aí várias formas de sinalizar. Inclusive já existe até lá nos primeiros socorros já os sinalizadores. Mas pode fazer um fogo e se vê uma fumaça. Ou algum sensor que pudesse emitir algum sinal se tivesse em águas mais rasas, mas ele estava em águas profundas. E na época dele, volto a repetir, não tinha tecnologia de hoje, de satélites, para saber onde mais ou menos é que está, ou algum chip que emita algum sinal, como hoje se coloca chip até nos próprios peixes, esses raros para o controle. Não tinha nada disso.
e ainda que tivesse, seria inalcançável, dada a profundeza. Então Jonas, quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, aleluia! Eu me lembrei do Senhor. De quem você irá lembrar? Ou de quem você tem lembrado nos seus momentos de angústia, nos seus momentos de desfalecimento de alma? De quem você tem se lembrado? A quem você tem recorrido? Só há um: o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, aquele que é e que há de vir. O Senhor, só Ele pode nos resgatar das mais profundas iniquidades, da mais alta desobediência. Só Ele pode nos perdoar e pode nos resgatar. Resgatar a dignidade, resgatar a espiritualidade, a comunhão, resgatar a vida financeira, resgatar a vida no aspecto físico, sua saúde física, mental, todas as dimensões. Ele é Senhor que pode te resgatar. Se o mar da vida, se as ondas querem te afogar, faça como Jonas. Não se desfaleça. Na sua angústia clame. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, o que fazer? Lembrei-me do Senhor. Lembrei-me do Senhor. Clamei ao Senhor. Clama-me no dia de angústia, diz o Senhor. Clama-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Então diz a palavra que subiu a ti a minha oração. A oração de Jonas subiu ao Senhor. A oração de um homem desobediente, mas arrependido, cheio de fé, chega ao trono da graça. Clame. Ah, mas eu errei. Clame. Peça perdão e clame. Clame. A tua oração vai subir. Eu sei que às vezes bate a incredulidade. Hoje é culto fé. Eu sei que às vezes bate a incredulidade. Ah, meu Deus, a minha oração não vai passar do teto. Não vai passar se ela não for feita com fé. Em nome do Senhor, o Todo-Poderoso, Deus que é misericordioso. Não questione até quando. Tenha fé para perseverar. Tenha fé para obedecer. Tenha fé para esperar. Tenha fé para clamar. Jonas clamou. A oração de Jonas subiu. E quando a oração sobe, irmãos, desce a resposta, aleluia. Quando a oração sobe e chega ao trono da graça, desce a resposta. E a resposta foi o comando de Deus para o peixe, aleluia. Deus ordenou o peixe. Versículo 10, falou pois o Senhor peixe. O nosso Deus é o Deus que fala até com peixe, porque Ele comunica com a sua criação e ela lhe obedece. Ah, o Senhor é o Deus que fala com o vento e Ele obedece. O nosso Deus é o Deus que fala com o mar e Ele obedece. Diante da oração de Josué, o Senhor falou, o sol parou e a lua deteu. O dia se estendeu e Josué ganhou a guerra, que ele precisava da luz do dia para vencer aquela guerra. Nós temos o Senhor dando ordem a corvos que levaram a carne para sustentar Elias em tempo de crise, em tempo de escassez, em tempo que não havia chuva. Elias estava refugiado à beira de um riacho, porque o rei queria matá-lo, perseguindo, e ele teve que fugir. Mas Deus ordenou aves que levasse carne para Elias. Depois Deus falou com uma viúva pobre,
que recebesse Elias em casa. Elias foi. E essa viúva foi instrumento de Deus para sustentar Elias. Quando só tinha um pouquinho de farinha, só dava para fazer um bocado, um bolinho, comeria ela e seu filho e morreria. Essa era a expectativa dela. Mas em obediência à orientação de Deus para receber o profeta na sua casa, ela recebe e o profeta ali, a sua presença, Deus ordena a bênção e não falta farinha nem azeite e eles rompem aquela crise. Divida o que você tem com o que não tem. E vamos vencer essa crise juntos no nome de Jesus. Amém? Vamos vencer juntos, clamando, como aqui clamou ao Senhor, esse Deus de amor, esse Deus que é misericordioso, esse Deus que é bondoso. Jonas sabia da bondade do Senhor, e o Senhor ordenou, o Senhor falou com o peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Que bênção! O Senhor ordenou ao peixe. O Senhor ordenou os corvos. O Senhor ordenou o mar, ordenou o vento. O que Deus está precisando ordenar na sua vida? A Bíblia nos diz em Isaías que Ele ordena: ao norte dá, e ao sul não retenhas. Que bênção! Deus é o Deus que ordena. Ele ordena a sua bênção para que ela chegue a nós. E nada, absolutamente nada, vai desviar, vai impedir de que a bênção chegue a nós, se ela é ordenada por Deus. O Senhor que abriu o mar, continua abrindo portas. Ele derruba as portas de bronze, despedaça ferrolhos de ferro, para dar a bênção ao seu povo. Então creia, você que está em casa, você que está aqui, não duvide, creia que o Senhor é este Deus. Isaías 43, 6: direi ao norte, entrega, dá, e ao sul não retenhas, trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. O Senhor é Deus, e não há outro fora dele. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Querido Jonas, então, ele é vomitado. E ele entra em Nínive anunciando que o pecado daquele povo tinha incomodado a Deus, que Deus estava incomodado. E o povo se arrepende de ter incomodado a Deus com seus pecados. E o rei decreta um jejum para toda a Nínive, até os animais. Jonas ganhou toda uma cidade com a sua proclamação. Toda a cidade se arrependeu. Jonas poderia ter ficado alegre, mas ele não queria que o povo se arrependesse. Ele queria que o povo fosse salvo, mas ele queria que o povo fosse destruído. Isso lhe causou outro problema. Ele fica descompensado porque ele tem uma ira excessiva. Ele fica extremamente irado, diz aí o texto. Ele fica em um nível de desgosto que lhe leva a uma ira. Desgostou-se Jonas extremamente. Tem coisas que não vai fazer, irmãos, que não vão acontecer do nosso jeito. E aquilo que não é do nosso jeito, a gente precisa aceitar. É do jeito de Deus, não é da nossa forma. É da forma de Deus, não é da nossa. Se alguma coisa não deu certo, dá glória a Deus, agradece ao Senhor. Agradece ao Senhor. Não deu certo hoje, pode dar amanhã. Mas tenha cuidado. Esse nível de desgosto de Jonas, que lhe gera uma ira, fez com que ele se desencantasse com a vida. Jonas pediu a morte. Se desencantou com a vida. Aí vai Deus novamente. Esse Deus que é amoroso, que é misericordioso, vai lá e faz uma terapia com Jonas. O Senhor fez uma dinâmica. Qual foi a dinâmica de Deus? Deus como terapeuta. Jonas estava no monte,
com a expectativa de destruir, de ver descer do céu fogo, enxofre, destruir a cidade. Isso não acontece. Ele fica irado. E Deus está vendo aquilo. Aí Deus permite a dinâmica de Deus. Ele faz com que nasça uma árvore rápida, que cresce, faz sombra. Aí Jonas se alegra. Estava no sol, fez sombra, ele dormiu. Às vezes a vida nos proporciona uma sombra, uma tranquilidade, e a gente dorme, a gente descansa. Mas às vezes Deus vai lá e é preciso nos sacudir, nos tirar da zona de conforto. E Deus então faz com que haja um verme e rapidamente mata aquela planta. O sol bate na cara de Jonas, ele se desperta, é tirado da zona de conforto, acorda, porque ele já estava, Deus é bom comigo. Sim, mas é bom com a cidade também. E chega a hora do seu tratar com Jonas. Jonas fica irado novamente, porque a planta morreu, que estava lhe dando sombra, lhe trazendo benefício. E Deus tirara aquele benefício de Jonas. E Jonas está indignado, porque ele é egoísta, ele está pensando somente nele. Quanto egoísmo na pandemia, né? Quanto egoísmo na classe política, misericórdia. Quanto egoísmo, quanto oportunismo, misericórdia. Misericórdia. E a gente precisa olhar para nós, para cada um de nós. Então, Deus fala com Jonas: Jonas, vem aqui, Jonas. Eu quero compreender, eu quero entender o que está passando aí com você, Jonas. Você está preocupado com uma planta que você não plantou, que você não regou, que você não fez crescer. Você está preocupado com uma planta que morreu, mas você não está preocupado com 120 mil habitantes que tem na cidade de Nínive, fora os animais. Aí Jonas caiu em si, entendeu e ficou sarado. Porque o Senhor é o Deus do perdão, é o Deus da vida, é o Deus que ouviu a oração de Jonas, que em desobediência, no fundo do oceano, dentro do ventre do peixe, enrolado com algas, clamou a Deus. A cidade de Nínive, que também clamou a Deus, inclusive com jejum, não teria o mesmo direito? Não teria o mesmo milagre? Sim, teria sim. Do Senhor é os céus, a terra e o mar. Tudo que nele há, tudo pertence ao Senhor. Então, a alma que clamar a Deus com o seu coração, Ele irá ouvir. Você está me ouvindo isso? Você que está em casa? Não olhe para a dimensão dos seus pecados, olhe para a dimensão da bondade de Deus, do amor de Deus. Se a gente for aqui tentar medir a quantidade da desobediência de Jonas, seus pecados e as da cidade de Nínive, a gente pode até achar uma diferença. Como Jesus Cristo contou acerca daquele episódio quando Simão convidou para que ele fosse jantar em sua casa, mas ali o Simão, fariseu, se achava justo. E ele, ao receber Jesus, não recebe com as honras mínimas, que era de saudar com o ósculo santo, com um beijo, oferecer água para lavar os pés. E no entanto entra lá uma mulher pecadora, e esta mulher não para de enxugar os pés de Jesus com as suas lágrimas, e de beijar os seus pés, e com o unguento que ela ali havia levado. E Simão olha, só no coração ele fala: se ele fosse profeta, ele sabia quem é essa mulher.
E Jesus, que conhece os nossos corações, fala: Simão, vou te contar uma história. Um certo homem tinha tinha uma conta para acertar, dois que lhe deviam. Um devia 500 denários, outro lhe devia 50. E ele então perdoou a ambos. Qual dos dois o amará mais? E ele respondeu: o que então devia 500, esse o amará mais. E Jesus então o confronta: pois é, Simão, cheguei em tua casa, não me deste hóspede. E essa mulher não para de beijar os meus pés. Cheguei em tua casa, não me deste água para lavar os pés. E esta mulher não para de enxugar os meus pés com as suas lágrimas e com o vento. Então, Simão, eu te digo o seguinte: a quem muito se perdoa, muito se ama. Jonas estava numa condição que ele se achava justo, a ponto até desobedecer. Mas ele entendeu que precisava da misericórdia de Deus, tanto quanto ninguém. E se não é a bondade de Deus, se não é a misericórdia de Deus, sim, ele tinha sido alimento para o peixe. Ei! Você pode ser alimento para o peixe e não ter o peixe como alimento. Você decide nessa noite o que é que você quer. Você quer ser alimento para o peixe ou quer ter o peixe como alimento? Jonas clamou a Deus na sua angústia, quando desfalecia a sua alma. Jonas certamente comeu um monte de peixe depois daquele dia. Ele deve ter se lembrado. Eu que já fui um dia ameaça de peixe. Eu que já fui um dia alimento de peixe. Eu agora estou sendo. Agora eu estou comendo peixe. Mas não fui e não serei jamais alimento de peixe. Eu vejo às vezes algumas pessoas falam assim: porque esses olhos que a terra há de comer. Eu não gosto dessa expressão não. Eu sei que nós vamos voltar à terra como era, nosso espírito voltará a Deus que deu, mas nós teremos um corpo glorificado, nós iremos ressuscitar. Amém? Então eu não consigo olhar e ver o meu fim como um fim que vai estar aqui na terra, porque quem está em Jesus, o seu fim não está na terra, o seu fim está nos céus, aleluia. Jonas não se vê o seu fim no fundo do mar, no ventre de um peixe, ainda que enrolar em algas, porque ele sabe que o lugar dele não é ali. Aquele que é do Senhor sabe qual é o seu lugar no Senhor. Qual é o teu lugar em Deus? Qual é o teu lugar em Deus? Então, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. A adoração vai subir e a bênção vai vir, o livramento vai descer, o suprimento vai descer, porque o Senhor é o Senhor que ordena a bênção e vai nos alcançar onde quer que estivermos. A bênção que Deus ordenou nos céus desceu às profundezas do mar. O comando dos céus chegou ao ouvido do peixe e ele obedeceu. Interessante, né? Um peixe que obedece e um homem que estava desobedecendo. Interessante, né? Por isso que Isaías 1,3 diz assim, que o Senhor falando: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não me conhece, o meu povo não entende. Se você nesta noite está conseguindo me compreender, então ore a Deus, clame a Deus, mesmo em desobediência, clame a Deus, e diga: Deus, eu não quero a desobediência, eu quero a obediência, me ajuda. E Ele vai te ajudar.
e Ele vai ordenar ao mal para desaparecer. Ele ordenou a Satanás que deixasse a vida de Jó. Chegou a hora e o diabo teve que deixar. Porque ao comando dos céus, ao comando do Senhor dos Exércitos, terra, céu e mar lhe obedecem. Amém? Fiquemos de pé, no nome de Jesus, e vamos orar. Eu quero convidar aqui o pessoal do louvor, pastores presentes. Como é que foi hoje aí, antes da oração? Porque depois a gente já unge. Nosso pessoal do multimídia, dando aqui um breve relato de quantas pessoas estavam conosco hoje, ou estão, né, porque ainda permanecem, estão conosco hoje. Boa noite. Estiveram cultuando conosco 60 pessoas aproximadamente. Um destaque para pastor Arinaldo Moraes, Júnia Ferreira, Débora Silva, Rosana Silvestre, Célia Ferreira de São Paulo e Rita Dias do Rio Grande do Norte. Eliana pede oração por sua família, Rita Dias pede oração também por sua família. Marconi Edson pede oração, pois fez uma cirurgia e está em fase de recuperação. Amém. Então vamos orar por todos esses aí. A Mariana está aqui do outro lado da rua. Ela sempre cultuando ao Senhor. E ela disse: pastor, o som estava bom, né? Quando o som não está bem, que ela não enxerga, mas ela ouve direitinho. Então os olhos dela são também os seus ouvidos. Então, aí que bênção. Um abraço, Mariana, também ao pastor Arinaldo. E interessante essa música, eu lembrei deles quando o Senhor nos deu essa mensagem, porque essa música é a música de Verinha. Verinha creu e Deus deu ao pastor Arinaldo presente, tá vendo? Pastor Arinaldo, olha que bênção que ele está aí cultuando o Senhor conosco. Pastor Arinaldo é resposta de Deus para Verinha, e Verinha é resposta de Deus para ele também. Pastor Josemar. Sim, o Edson e a sua esposa? Não, os filhos. Edson e os filhos. Bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe em nome de Jesus. Está ali cultuando o Senhor conosco. Deus abençoe. Bem, nós teremos o próximo nosso culto agora no domingo pela manhã às 9 horas, depois domingo à noite às 19, e todos os dias das 18 às 19 a gente tem programa Fonte de Vida, transmitindo vida para o seu lar. Você acessa a FM Cidade 94.3 e temos também a clínica pastoral aqui para atender você. Se você souber de alguém necessitando de um atendimento psicossocial, a gente faz aqui o atendimento e você liga no 77-3261-3282 ou no WhatsApp 99106-1349, DDD 77, e a nossa secretária vai estar agendando aí o atendimento para você, para alguém que você souber que está necessitando, tá bom? Nós vamos orar nesta hora. Na sequência, o pessoal do louvor vai estar tomando o seu cântico e os irmãos vêm. Cadê? Dal está? Não? Justino, nosso diácono-chefe aí, juntamente com o pastor Josemar. Um pega daquele lado, o outro do lado de cá, para ficar distante, a gente mantém o distanciamento. Alguns irmãos certamente não vieram hoje, a gente vê que o número ficou bastante reduzido, porque houve um novo decreto na nossa cidade, aumentou os casos. Nós vamos agora incluir nesta oração, inclusive aqui na nossa cidade, que aumentou o número de casos, e por conta deste aumento, o prefeito, então, baixou um novo decreto, restringindo mais, decretando um feriado do dia 13, fechamento do comércio, do dia 13 até o dia 16, com algumas ressalvas para aqueles que são considerados essenciais. Contudo, no decreto, nada fala de igreja. A igreja permanece funcionando como vínhamos funcionando antes, com as devidas medidas, o uso do álcool em gel, o uso das máscaras, o distanciamento social. Então a gente permanece com a nossa programação, permanecemos com a nossa agenda com tranquilidade, entendendo que a igreja ela é também essencial, porque o culto, ele de alguma forma, contribui para o despertamento da fé, alimentar esta fé, alimentar essa esperança. Então, desperta a fé, desperta a esperança, é a igreja, este ambiente que é visto como casa de oração, casa do Senhor, e só aí as pessoas saírem da sua casa
já é um exercício de fé, de esperança, e que é extremamente importante para exatamente o fortalecimento da resiliência e poder assim ter a capacidade de superar. Então é extremamente importante o culto, é extremamente importante o trabalho das igrejas num momento como esse. Nós temos aí, imagine essas pessoas idosas que não podem sair, mas elas cultuam em casa, como muitos estão cultuando, e ver a live aqui transmitida da igreja, alguns irmãos sabem que estão orando por elas, sabem que a igreja não parou, sabem dizer assim, a igreja não parou. Agora imagine o impacto psicológico no aspecto negativo, se disser assim, até a igreja parou. Misericórdia. Pai, no nome de Jesus, clamamos a Ti, ó Deus, como Jonas clamou. Meu Deus, eu clamo a Ti nesta hora, Senhor, em favor de Itapetinga, do Brasil, dos pedidos que aqui foram mencionados pela irmã Neiva. Ah, Deus, atendendo ao clamor das pessoas que estão cultuando o Senhor conosco, nós clamamos a Ti, Pai. Deus, em nome de Jesus, o mundo foi acometido, Pai, deste vírus que tem parado as nações, tem deixado governantes sem saber o que fazer, a ciência sem saber que rumo tomar, mas o Senhor tem a resposta, aleluia. O Senhor sabe o que fazer. Ah, Deus que ordenou ao peixe, ah, Deus que deste comando ao peixe, nesta hora nós clamamos a Ti pelo perdão dos nossos pecados. Ah, Senhor, ordena esse vírus que desapareça. Ah, Deus, ordena esse vírus que suma. E restabelece, Senhor, restabelece as nações, restabelece a saúde dos que estão enfermos, restabelece, ó Deus, em nome de Jesus, o bem-estar de toda a humanidade. Ah, Senhor, traz de volta, ah, Deus, não aquela normalidade, leva-nos, eleva-nos a uma dimensão de comunhão contigo, de adoração ao Senhor. Ah, Deus, que as nações se voltem para Ti, que os governantes se voltem para Ti. Meu Deus, opera com Teu Espírito, ó Deus, gerando arrependimento ao coração de toda a humanidade. Gera, Pai, pelo Teu Espírito, ah, Deus, o Teu poder transformador, porque só o Senhor pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, por meio do Teu Espírito. Lança por terra toda altivez de espírito, lança por terra a arrogância, lança por terra, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Meu Pai, no nome de Jesus, baixa a cerviz daquele que tem cerviz dura, que não quer se curvar, que não quer se humilhar. Ah, Deus, em nome de Jesus, Tua palavra diz, Senhor, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, nós nos prostramos, nos rendemos. Ó Deus, em nome de Jesus, muito mais que um corpo prostrado, que joelhos dobrados, é o Espírito rendido a Ti, o Senhor não desprezarás. Ah, Deus, contempla aqueles que têm se dobrado, que têm se rendido, Senhor. E como orou Davi ali no Salmo 51, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, ó Deus. Na multidão das Suas misericórdias, Senhor, apaga as nossas iniquidades, os nossos pecados, Senhor, e sara a terra. Deus, sara o planeta Terra, em o nome de Jesus. Sara Itapetinga, sara a Bahia, sara o Brasil, sara o mundo, Senhor, em o nome de Jesus. Pai, abençoe e guarda cada uma das suas casas, abençoe e guarda cada um de todo mal. Deus, faz resplandecer o Seu rosto sobre cada um, tem misericórdia de cada um nesta noite, sobre cada um, levando o Teu rosto, Pai, em nome de Jesus. Que a graça salvadora do Senhor Jesus seja sobre todos vós, ministrando salvação. Que o amor de Deus Pai inunde cada coração. Que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós e seja sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra. Amém. Que o Senhor faça de cada um de vós uma expressão
da sua própria vida. Em nome de Jesus. Que a vida de Deus seja manifestada através da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Você pode vir à frente para receber a unção com óleo. Aqui pelo nosso diácono-chefe, e o pastor José Vado, em nome de Jesus. O Ministério do Louvor vai estar tocando o canto.